Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos colocar em pé. Pega a sua espada aí, a palavra do Senhor. Abra em Jonas. Jonas lá no finzinho do Antigo Testamento. Jonas capítulo 2. Depois de Amós, Abadias, vem Jonas. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá no capítulo 2. Versículo do 1 ao 4 somente. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração do mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tomarei porventura ver o teu santo templo? Amém? Só até aqui, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. O Senhor venha abençoar o culto. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos. Erga as tuas mãos ao Senhor. Ah, soberano Deus. Papai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, para render graças, Senhor. A render, Senhor, a Deus, toda a honra e toda a glória que o Senhor merece, ó Pai. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor, ó Deus. Obrigada por estar na Tua casa no primeiro dia da semana, Senhor, ó Deus, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, ó Pai, para te pedir, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Pai. Pedimos também que alcance aquele que está nos assistindo agora e a família deles também, ó Pai. Traga, Senhor, a Deus, ó Pai, nesta noite, a Tua graça, a Tua misericórdia para conosco, ó Deus. Usa, Senhor, os profetas da Tua casa, Senhor, ó Deus. Fala conosco, Senhor, a Deus, através da palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, para entender a Tua palavra, para entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ó Pai. Coloca os Teus anjos, Senhor, ó Deus, ó Pai, nos quatro cantos desta igreja, Senhor, ó Deus. Coloca os Teus anjos, Senhor, sobrevoando a Tua igreja, ó Pai. E que Teu Espírito, ó Pai, toma toda a liberdade deste culto no nosso meio. Ah, Pai, batiza nesta noite. O Senhor tem poder. Ah, Senhor, o Senhor tem poder de cura, Pai. O Senhor é o Deus dos deuses. Deus dos deuses, Senhor, ó Deus, ó Pai. A Ti, Senhor, ó Deus, pertence todo o poder sobre os céus e a terra. Então nós colocamos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Deus ainda tem planos para nós, amém? Deus ainda tem planos para você. Aqui, irmãos, no livro de Jonas, um livro curtinho, mas narra sobre a história do profeta Jonas, que inicialmente ele se recusa a obedecer a Deus, a pregar arrependimento na cidade de Nínive.
Mas ele faz ao contrário. Deus dá uma ordem para que ele vá para a cidade de Nínive. Mas o que ele faz? Ele foge na direção oposta e vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não está, irmãos? Deus responde essa atitude de Jonas com uma tempestade. Ele estava num barco e um grande peixe que engole Jonas, mostrando o poder e o cuidado divino. Jonas, em seu sofrimento, ele clama a Deus e é salvo, e aprendendo a importância da obediência e da compaixão. Essa parte que nós lemos foi um clamor de Jonas quando estava dentro da barriga do peixe. E olha só a importância de lermos, quando lemos esse livro, sobre a obediência, sobre o arrependimento e não sair do propósito do Senhor e orar ao Senhor. O livro de Jonas nos mostra como Deus nos ama e como Ele é misericordioso para com nossas vidas, irmãos. Jonas orava dentro do peixe. Deus ouviu. E enquanto você ora, você não vê, mas Deus está trabalhando. Creia, irmãos. Então, irmãos, o segredo aqui é orar. E eu falo para vocês, ore antes de se movimentar. Não adianta decidir errado e depois buscar a Deus. O segredo é falar com Deus em todo o tempo e colocá-lo antes de qualquer decisão, irmãos, seja ela grande ou pequena. Ore, ouça, pense, sobretudo, tenhamos fé. Deus vai mandar. E fique Ele dentro da presença do Senhor. Fique assim com o Senhor. Ore antes de decidir e prossiga orando em meio à sua decisão. Deus te dará sinais o tempo todo. Por isso, irmãos, fique atento. Ore até haver paz no seu coração. Existe resposta que nós não vamos obter olhando para fora, mas dentro de nós. Fique alerta, no momento certo Deus vai nos dar sinais para podermos avançar. Mas cuidado, irmãos, o coração é enganoso. Jonas seguiu o coração dele, ele não quis obedecer. Ele achou que fugindo da presença de Deus, entrando naquele barco, ele simplesmente não ia cumprir aquilo e o Senhor não ia ver. Mas o que o Senhor fez? Mandou a tempestade e colocou ele dentro da barriga do peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites lá, orando, suplicando, clamando ao Senhor. Não deixe, irmão, se levar pelos desejos, mas se movimente com a paz do nosso Senhor. Como podemos alcançar a paz que excede todo entendimento? Através de oração e ação de graça e súplicas ao nosso Senhor. Ore, irmãos, até tornar seu coração totalmente dependente do Senhor. Porque, irmãos, viver na dependência de Deus é quando nós estamos contra a parede, quando a sensação é que vai desabar, porém a gente encontra a paz e a calma e descansa no Senhor, justamente por confiar e acreditar que a providência vai vir do nosso Senhor. Pode ser cedo ou tarde, a providência do Senhor sempre vem na nossa vida, no tempo certo. Cedo ou tarde para nós, mas no tempo certo de Deus. E eu falo para vocês, irmãos, que orar antes de fazer algo é dependência. E orar depois é gratidão. Mas, irmãos, orar todo sempre é comunhão, é ter comunhão com o Senhor. Assim como Jonas orou dentro do peixe, creia que o lugar que você está também vai se movimentar, amém? Deus ainda tem planos para nós. Continue orando, irmãos,
continue orando. Aqui eu li uma passagem da internet que eu estava pesquisando e diz assim: é melhor ser engolido por um peixe do que chegar ao lugar errado. No caso de Jonas, isso fez com que ele saísse da sua rota, da rota que ele queria, de fuga, e retornasse ao destino profético. Aquilo que o Senhor ordenou para ele. Às vezes a gente está dentro da barriga do peixe e nós não entendemos. Mas ali é o Senhor que nos colocou para entendermos que não é a nossa rota. É aquilo que o Senhor nos ordenou para fazer. Amém? Fica essa palavra nesta noite. Vamos louvar ao Senhor nesta noite e continue orando, irmãos. Creia. O ouvido do Senhor está atento ao nosso clamor, à nossa súplica. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o Deus soberano sobre os céus e a terra, aquele que guarda a nossa vida o tempo todo. Essa noite eu convido a você, por mais que você possa estar passando qualquer dificuldade, qualquer problema, nesse momento apenas levantar uma adoração ao Senhor, apenas levantar um louvor, uma adoração e dizendo quem Ele é. Quando nós louvamos ao Senhor sem reservas, mesmo com o coração ferido, mesmo com dificuldades acontecendo, o Senhor, Ele vem, Ele sonda o nosso coração nesse momento, e Ele acolhe esse louvor. E enquanto Ele está acolhendo esse louvor, enquanto você está adorando, Ele está trabalhando a teu favor. Enquanto você está liberando palavras já de gratidão, palavras de adoração, palavras que engrandecem ao nosso Deus, Ele está cuidando de tudo para você. Então nessa noite, deixa o teu louvor subir aos céus. Deixa o teu louvor passar do teto dessa igreja e chegar às narinas do Senhor como um perfume suave, porque Ele está pronto para te ouvir. A palavra nos garante que Ele inclina os seus ouvidos e nos escuta. Ele para ouvir a tua adoração nessa noite. Abra sua boca e adore ao Rei dos Reis. Amém? Se prostram aos
Nós temos um Deus que Ele é a fonte da água viva. Aquele que encontra o Senhor Jesus verdadeiramente, a sua vida é transformada por completo. Quando o Senhor encontrou aquela mulher à beira do poço, enquanto a mulher estava falando da água física que a gente precisa beber todos os dias, o Senhor Jesus ele estava falando com ela das coisas espirituais. E ela rebatia falando da água, da sede, do horário, talvez, mas o Senhor ele devolvia falando que quem vier a Ele jamais terá sede de novo. Esse Deus que você serve é o Deus que provê todas as coisas. Nele nós não temos falta de nada, como já disse Davi. Nele nada nos falta. Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o seu povo. Ele é a água viva que quem bebe jamais tem sede. Ele é aquele que fez um sacrifício eterno, que de uma vez por todas apagou os nossos pecados, que de uma vez por todas nos deu livre acesso ao Pai. Hoje você pode entrar na presença do teu Pai. Hoje você pode entrar no trono, na sala do trono da graça. Você pode falar com teu Pai e Ele pode te ouvir, porque o Senhor ele rasgou o véu de alto a baixo quando o seu corpo foi partido por nós. Que nessa noite você possa beber essa água, que essa água ela possa te inundar de tal forma que você não saia daqui da mesma forma, de tal forma que você saia daqui diferente da que você entrou, e que ela possa transformar a tua vida por completo. O que precisa ser limpo, que o Senhor limpe nessa noite. O que precisa ser curado, essa água ela tem poder de cura. Aquilo que está travado no reino dos céus, essa água ela traz consigo prosperidade. Essa água ela tem o poder de transformar uma terra seca, um deserto, num manancial de água viva. Beba também dessa água nessa noite. O Senhor Jesus ele está aqui, amém? Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir
gerações, rendidas em louvor, cantamos ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de ter, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos santo, toda a criação santo, exaltado é quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Pra sempre cantaremos, pra sempre amém. E os anjos santo, toda a criação santo, exaltado é santo pra sempre. O teu povo canta santo, e é o Rei dos Reis, santo, sempre será santo, santo pra sempre. Os anjos cantam, e os anjos cantam, santo, toda a criação santo, exaltado é santo pra sempre. O teu povo aqui na terra canta, e o teu povo santo, e é o Rei dos Reis, santo, sempre será santo, santo pra sempre. Aleluia, shalom, amados. Fecha os teus olhos, há uma presença muito preciosa do Senhor. Santo no nome do Senhor. Meu Deus,
Obrigada pela sua presença. Obrigada porque o Senhor está no ambiente, o Senhor está aqui. Obrigada pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua glória. Diga palavras de amor para o Senhor. Obrigada por essa chuva. Obrigada por hoje. Obrigada porque o Senhor nos deu vida nesse dia. E hoje estamos aqui em tua casa para bendizer o teu nome. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar diante de ti. Mas quem nos escolheu primeiro foi o Senhor. Aleluia. Oh, há uma unção aqui. Há uma unção preciosa aqui porque o louvor subiu. Então fala para Ele o quanto você o ama. Fala: Senhor, eu te amo. Eu te amo, eu te adoro. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Antes de eu te escolher, o Senhor já me escolheu. Antes do Senhor escolher cada um que aqui está, o Senhor escolheu primeiro. Maravilhoso és tu, Senhor. Tu és engrandecido, digno, poderoso. E te rendemos graças por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és digno, tu és santo, tu és exaltado. Tu és poderoso, Senhor. Engrandecido seja o Rei de toda glória. Tu que se assenta no trono soberano. A ti seja dada a honra e a glória, o louvor e o poder, e toda a adoração.
divina. Eu crio para mim um ambiente de glória, onde eu manifesto o meu poder, aonde eu curo, aonde eu liberto, aonde eu restauro, aonde eu levanto, aonde eu toco, aonde eu mudo situações e restauro e restituo. Eu crio para mim um ambiente de glória quando há uma verdadeira adoração, diz o Senhor. Os meus anjos enviei para este lugar esta noite. Enviei com um propósito de cura, de cura, de cura, de cura, porque eu preparo para mim um ambiente de glória quando há uma verdadeira adoração. Então eu permito que a minha presença seja sentida, para que o meu nome seja glorificado naquilo que eu estou pronto a fazer. Glorifica o Pai essa noite, Yeshua. Jesus amado, obrigada pela tua presença. Amém. Obrigada, ministério de louvor, de dança. Que unção maravilhosa, que unção poderosa, preciosa. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus com o melhor aplauso da tua vida. Você pode glorificar Jesus da melhor maneira que você pode glorificar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Bom, se foi para mim, muito obrigado. Agora, se é para Deus, precisa ser melhor. Oh, glória, a ti a honra, a ti a glória, a ti louvor, a ti toda adoração. Não há outro Deus além de ti, justo, poderoso, glorioso, maravilhoso. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Meu Deus, estou com as pernas bambas aqui. Oh, glória. Obrigada, Senhor. Abra comigo a palavra do nosso Deus em Atos. As crianças podem ir com a professora. Atos capítulo 3. Versículo 1. Eu vou deixar você assentado mesmo, porque nós vamos ver
várias partes aqui importantes. Você pode ficar acomodado já, tá bom? Obrigada, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser canal de bênção essa noite para os Teus filhos e filhas. Continue abrindo as Escrituras, Espírito Santo. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras, Senhor Jesus. E o nosso coração para entender as Escrituras. Em nome de Jesus. Continue movendo. Que os anjos que entraram aqui com um propósito, cumpra a missão que o Pai deu. Aleluia. Cumpra a missão que o Pai deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver por partes, tá bom? Amém. Ora, Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração sendo a hora 9, que era 3 horas da tarde. Estava sendo carregado um homem um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Até aqui, neste momento. Muito bem. Nós vemos essa passagem bastante interessante. Ela fala dessa passagem, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Atos, está falando da mesma situação sobre este homem. E Pedro e João. Então, os 2 capítulos para contar essa história. E a palavra de Deus mostra que Pedro e João foram orar no templo a hora da oração de costume. O relógio de Deus é diferente desse relógio que foi criado. Os horários de Deus também são diferentes. Os dias da semana, os meses do ano são diferentes. Por exemplo, hoje ao pôr do sol começou um novo mês. O mês de Iá. É o mês de cura. Aleluia. Depois eu vou passar um pouquinho mais lá pelo WhatsApp para você. Então, nada mais interessante e importante de ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Então, eles foram orar às 15 horas, a hora 9. Eles foram ao templo e eles passaram pela porta chamada Formosa, ou hoje é conhecida como o Portão Dourado. Esse Portão Dourado hoje ele está fechado. Ele foi fechado por um homem, um sultão do Império Otomano, que é o Império Turco, 1500 e pouquinho. Ele fechou quando ele dominou Israel, toda a região, porque ele sabia que havia uma profecia de que o Messias voltaria e passaria por aquele portão. Então ele mandou fechar o portão e mandou fazer um cemitério muçulmano em frente ao portão. Então essa entrada era a principal entrada para ir para o templo. Era a entrada mais próxima, mais rápida, vamos dizer assim. E esse rapaz, diz a palavra de Deus que ele tinha mais de 40 anos, depois nós vamos ver isso nos versículos, e ele era colocado ali diariamente para esmolar, pedir esmola, e ele era coxo desde o seu nascimento. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero que você preste bastante atenção, eu quero ser bem objetiva com aquilo que Deus falou comigo.
João ia orar no templo. Nós precisamos ter o costume de orar, mas não só quando a gente vem à igreja, porque a igreja não fica aberta todo dia e o dia todo, como naquela época. Mas nós temos que ter a nossa vida de oração. Como eu falei quarta-feira, nós temos que ter a nossa vida de oração em ordem, o nosso jejum em ordem também, e a leitura das escrituras em ordem. O que significa? Eu tenho que ter o hábito de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Como a Priscila falou, isso me coloca na rota. Aleluia. E no centro da palavra profética de Deus. Aleluia. Então isso é muito forte daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus está nos chamando a ter intimidade com Ele. Aos domingos nós fazemos um relógio de oração. Precisamos completar esse relógio. Precisamos buscar a presença de Deus. E o Senhor está nos chamando para na consagração, na santificação. Está nos chamando para estar naquilo que Ele determinou, alinhados com Ele. E Pedro e João estavam totalmente no centro da vontade de Deus, alinhados com Deus. Estavam indo ao templo, mas de repente eles se deparam com aquele homem. Mas veja, eles iam ao templo orar todos os dias. E eles sabiam que aquele homem estava ali todos os dias. Por que aquele dia foi diferente? Por que aquele dia foi diferente? Porque se nós observarmos em Atos 2, pouco tempo antes foi Pentecostes. A festa do Pentecostes, a festa do Shavuot, ou das semanas, ou da colheita. Então, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do poder de Deus, porque eles haviam ouvido de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E esse poder era a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E de repente aquele homem que estava ali todos os dias, e era mais um dia da sua rotina de mendigo, de esmolante. Será que pode falar assim? Não. De quem pede esmola, é melhor corrigir. É mais um dia na rotina dele, porque ele já estava acostumado com aquela rotina. Ele estava acostumado com aquela questão que ele vivia, com aquela paralisia que ele vivia. E quantos de nós estamos acostumados com questões que vivemos, com dores que sofremos, com doenças que nos atingem, com o mal que vem? Nós muitas vezes nos acostumamos e ficamos ali. Cremos em Deus, amamos a Deus, mas ficamos esmolando, pedindo a Deus migalhas, pedindo a Deus um pouquinho de atenção. Somos carentes de atenção, carentes de afeto, talvez emocional ou espiritual, e ficamos ali, dependendo de uma migalha de Deus e de uma migalha de alguém que possa ter dó de nós por aquilo que nós sofremos. Aí entra o espírito de comiseração, falando de uma maneira mais simples, o espírito de vitimismo. Será que aquele rapaz que estava ali, ele ficava se vitimizando? Pelo amor de Deus, uma esmolinha, sou um coxo, olha o que eu vivo, olha o que eu tenho. A Bíblia não diz, mas vamos dizer que ele, porque uma pessoa para esmolar, ela tem que precisar
mostrar à pessoa que ela precisa da sua caridade, que ela precisa da sua misericórdia. E deve ser muito humilhante, porque há aqueles que ajudam, mas há aqueles que humilham mais um pouco. Então nós não sabemos a situação que aquele rapaz já passou por tantos anos e por quanto tempo ele estava ali, mas a Bíblia diz que diariamente ele era colocado ali. Alguém colocava ele ali, talvez alguém da sua própria família, porque ele não tinha condição de sustentar nem ele, nem a família. A Bíblia não diz se ele tinha esposa, se tinha filhos, não sabemos, mas o que sabemos é que ele vivia da caridade das pessoas, da misericórdia das pessoas, e talvez fosse humilhado pela sua questão e a sua condição. Embora os judeus sempre aprenderam a dar essa oferta, que no hebraico é chamado tzedakah, oferta de justiça. É a oferta que é dada a quem precisa. Por que aquele dia foi diferente? E por que hoje é diferente? Deus quer primeiro tirar de nós todo o sentimento de que precisamos só de migalhas de Deus e das pessoas. Precisamos mendigar diante de Deus ou das pessoas. O Senhor quer mudar questões, quer quebrar cadeias, quer mudar pensamentos e mentalidade de que você não é aquilo, a frase tão conhecida, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Mas a nossa mentalidade precisa ser mudada. E aquele homem estava nessa porta, nesse dia, mais um dia comum para ele, mas não era um dia comum diante de Deus. E eu quero dizer para você que os próximos dias não será um dia comum para a tua vida, mas será dias que o Senhor moverá segundo a sua graça e o seu poder, mas para de estender a mão de mendigo e estenda a mão de filho. Aleluia! Aquele homem era o filho de Abraão e estava nessa condição. Aquele homem era descendente de Abraão, mas estava sofrendo. Nós muitas vezes não entendemos por que questões acontecem, mas sabemos que Deus pode glorificar o nome dele em qualquer questão. Aleluia! Qualquer assunto. E Pedro olha para aquele homem e faz uma pergunta. Aliás, fala algo, veja bem. Versículo 3. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Olha o que Pedro falou. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha, por favor. Me dá alguma coisa, por favor. Faz alguma coisa, por favor. Olha para nós. Deus está dizendo para mim e para você: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Aleluia! Deus quer que você levante a tua cabeça. Tire todo tipo de espírito de humilhação, de vitimismo, de mal que foi colocado na tua vida, na tua mente. Levanta a tua cabeça e olha para o teu Senhor. Olha para Ele. Olha para o alto, o autor e consumador da tua fé. Ele. E o rapaz talvez esperando
que será que passou na cabeça daquele moço? Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Você está atento, esperando receber alguma coisa de Deus esta noite? Pois Ele está pronto para te abençoar. Então para de andar assim, ai, pobre de mim, ai, Deus me esqueceu, ai, cadê Deus? Ixi, e agora? O que eu faço? Deus está dizendo, levanta, olha para mim. Olha para mim, você está esperando receber alguma coisa de mim? Eu estou pronto para te abençoar. Eu estou pronto para liberar o meu poder sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as questões que você colocar diante de mim. Levanta a tua cabeça. Você não é qualquer coisa, você é filho de Deus, filha de Deus. Para de andar cabeça baixa. Para de andar como um miserável, uma miserável. Para de andar, olha para cima, porque o teu Deus está pronto para mudar a história. Louvado seja Deus. Oh, glória. Mas aí vem uma frase que talvez o moço falou, poxa, está perdendo meu tempo. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro. Talvez aquele moço falou, poxa, será que ele falou, sai então, deixa eu pedir para outro. Eu não tenho prata nem ouro. Em nome de Jesus Cristo. Olha, desculpa, pulei um pedaço. Mas o que eu tenho, isto te dou. O que você tem para dar? Quando alguém chega perto de você, quando você está numa situação que você depara com alguém, ou qualquer situação, qualquer questão, o que você tem para dar? Raiva, ódio, pontapé, murro, coice. Porque às vezes troca a ferradura, né? Dá uns coices. Palavra de maldição, praguejamento, xingamento, palavrões. O que você tem para dar? O que você tem a oferecer? O que eu tenho a oferecer para alguém? O que eu tenho para oferecer a alguém? O que as pessoas podem receber de mim? O que eu tenho para falar? O que eu tenho para manifestar? O que eu tenho para mover? O que de bom pode sair de mim para alguém? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam convictos. Porque há pouco tempo eles tinham visto o seu Salvador ressurreto, subir ao céu. Aleluia. O que eles tinham para oferecer? O que eu tenho para oferecer a alguém? Eu tenho que ter uma vida com Deus. Para então, quando alguém precisar, eu falo, olha, eu não posso não ter nem prata nem ouro. Mas eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho algo para colocar em tua mão. Eu tenho algo para falar para você. Eu tenho algo que pode mudar a tua vida, a tua história. Eu tenho algo. Glória a Deus. E esse algo tem um nome. Porque esse algo é alguém. Aleluia. E ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele pode mudar a tua história. Ele pode transformar tudo que você precisa. Então Pedro disse, levanta e anda. Glória. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Glória a Deus. Você pode falar para as pessoas que estão paralisadas, em todos os sentidos, se estão doentes, se estão sofrendo uma situação, sofrendo uma dor. Você pode falar, levanta e anda.
porque é o poder de Jesus que nos faz levantar de todo o mal que possamos estar vivendo, ou alguém que chegue diante de nós. Você pode falar para alguém que está acamado: levanta e anda, sai disso, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode falar para alguém que está doente, você pode falar para alguém que está desempregado: em nome de Jesus, levanta e anda, porque a porta te é aberta. Aleluia. Levanta e anda, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por você. Aleluia. Levanta e anda, entrega a tua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, passe pelas águas do batismo, porque o Senhor moveu sobre a tua vida. Aleluia. Levanta e anda. E aí Pedro pega na mão daquele homem, e ele, tomando pela mão, levantou, e imediatamente os seus pés e ossos dos tornozelos receberam força. Aleluia. Lembrando, quem está narrando aqui é Lucas, um médico. Ele está narrando os fatos do que aconteceu. As suas pernas estão sem força, os teus ossos estão sem força, o físico e o espiritual, o emocional, do corpo espiritual estão sem forças. Está difícil ficar de pé, está difícil firmar, está difícil caminhar, está difícil prevalecer, está difícil perseverar. Pois esta noite, espiritualmente, eu tomo pela tua mão e digo: levanta e anda em nome de Jesus, e tenha o teu corpo fortalecido, curado, restaurado, os teus ossos alinhados, a tua vida espiritual alinhada, o teu espírito, a tua mente, as tuas emoções, o teu físico, em nome de Jesus. Receba força e te põe de pé em nome de Jesus. Mas aquele homem não ficou só de pé, não. Aquele homem não começou só a caminhar, não. A palavra de Deus diz que ele entrou no templo saltando, pulando e louvando a Deus. Será que está isso na Bíblia, hein? Vamos lá. Versículo 8. E saltando, ele se pôs em pé. Andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Como é que você chega na igreja? Vamos louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão. Cada um. Tem pessoas que são mais tímidas. Não é isso que eu estou dizendo, certo? Eu estou dizendo, eu venho no automático. Eu venho buscar a Deus no automático. Venho porque tem que vir. Bati o cartão. Pronto, cumpri minha obrigação. Pronto, eu fui, porque se eu não for, a pastora vai pegar no meu pé. Pega mesmo. Isso é bom. Eu pego no teu pé porque eu quero ver você lá no céu. Aleluia. Senão eu vou largar você de mão. Entendeu? Eu não posso amarrar você no meu pé, nem você, né? Me amarrar no seu pé para nós subir junto. Vai, né? Vamos ver se sobe junto. Não dá. Mas eu estou trabalhando para te ver na eternidade. Aleluia. Eu sei que tem dia que não dá vontade de vir à igreja. Eu sei que tem dia que dá vontade de ficar quietinho em casa. Por tantas coisas. Certo? Mas é num dia como esse. Porque se naquele dia não tivessem levado esse homem lá, ele não teria vivido esse milagre. Talvez no dia que você ou eu não resolvemos não vir, porque resolvemos.
E às vezes era naquele dia, naquela hora, naquele momento, que Deus tinha marcado um encontro diferente. Aleluia. Tinha marcado algo excepcional. Algo poderoso. Algo maravilhoso. Para mudar a nossa sorte. E hoje é um dia desses. Aleluia, eu creio. Hoje é um dia desses. Aquela porta chamava Formosa. Aquela porta chamava, hoje chama Porta Dourada. Por que dourada? Porque o sol bate assim, e como as pedras em Jerusalém são todas da mesma cor, todas as construções elas são meio beijinha, meio areia, assim, meio areia. Então quando bate ali, fica bem, parece dourada mesmo. E é uma porta do leste, da onde nasce o sol. Então quando está amanhecendo, bate ali. E foi nessa porta que Jesus entrou, a entrada triunfal de Jesus. Essa porta, como eu disse, era o caminho mais curto para chegar no templo. Jesus diz assim em João 10: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa porta, ela fala de Jesus. Porque Jesus, ele vai passar por essa porta quando ele voltar. E não tem cemitério. Alguém fica de olho lá? Não tem alguém fica de olho lá? Não tem, olha para mim. Pode deixar que eles dá uma olhadinha. Alguém acredita que Jesus será impedido porque uma porta foi colocada tijolo nela? Ou porque o cemitério está ali? Nada impedirá. E essa porta está em frente ao Monte das Oliveiras. Aleluia. Dá 1 quilômetro do Monte das Oliveiras. Pertinho. Irmãos, o Monte das Oliveiras a gente acha que é algo grande. É baixinho, não é um monte alto, é baixo. É um monte baixo. A gente vai a pé tranquilamente. Não é tão alto como a gente imagina uma montanha, é um monte. O Jesus Todo-Poderoso, ele virá ali. Aleluia. Como diz Zacarias, como diz Mateus, Marcos, Lucas. Haverá algo extraordinário. Mas essa porta tem um outro nome. Ela é chamada de Portão da Piedade. E tem um outro nome. Vou guardar para daqui a pouquinho. Então aquele homem, escute. Aquele homem, ele estava numa porta chamada Formosa com os pés coxos. Pertinho, no caminho pertinho para chegar ao templo. Mas ele não chegava. Pertinho para entrar, mas ele não entrava. Quantos chegam na porta e não entram? Quantos vêm até Jesus, que é a porta, e não entram por ela? Não entregam a sua vida a Jesus. Receberam bênçãos, vitórias, milagres, manifestações, coisas extraordinárias, impressionantes, mas só chegaram até a porta, mas não entraram por ela. Desfrutaram de tudo que a porta chamada Jesus
podia lhe dar, mas não entraram por ela, não assumiram a Jesus como Senhor, não entregaram a sua vida a Ele, não firmaram um compromisso, uma aliança com Ele, mas só buscaram aquilo que Ele poderia lhe dar. Quantas pessoas eu já vi que foram libertas de demônios terríveis, mas viraram as costas, que foi curada de paralisia. Eu lembro de uma mulher que eu orei, 19 anos paralítica, ela saiu andando, era surda de um ouvido, saía andando, ouvindo, e não voltou para Jesus, nem para agradecer, voltou aos seus costumes malignos que tinha. Quantas pessoas preferiram o mundo, ou voltar para um lugar que não era agradável a Deus? Chegaram até a porta, levantaram a mão, receberam migalhas, e acharam que as migalhas eram melhor do que o pão, fresquinho, quentinho, disponível. E aquele homem, quando ele entendeu o poder de Jesus que manifestou nele, ele saltou, ele pulou, e ele louvou, e ele entrou. Sabe também como chama essa porta? A porta da vida eterna. Glória a Deus. Você quer passar por essa porta? Amém. Ou você quer ficar coxo, a vida inteira coxo, a vida inteira paralisado em uma questão, a vida inteira naquela situação? Você quer viver assim, ou você quer levantar os teus olhos para o Senhor que está dizendo para você: olha para mim, e dizer: levanta e anda, filho, entra para a porta da eternidade, entra para a porta da eternidade, vem louvando, saltando, glorificando o meu nome, no meu templo, na minha presença. Glória a Deus. Aleluia. A porta da eternidade é formosa, porque ela tem um nome. Aleluia. Ela tem um nome. Ela tem um nome. Ela tem um nome. Glória a Deus. Ela tem um nome. A nossa mentalidade precisa mudar. Eu tenho que ter a mente de Cristo, como diz as Escrituras. Porque Cristo não tem só migalha, não. Ele tem a padaria inteira para mim. Aleluia. Fazendo, uma comparação simples. Mas sabe o que aconteceu no capítulo 4? Depois de todo esse milagre, chegaram aqueles que se incomodaram, porque aquele homem estava curado, acredite se quiser. Porque os religiosos querem que a gente fique mendigando uma revelação, mendigando uma palavra. Tira uma palavra para mim, abre a Bíblia e fala uma palavra para mim, mendigando. Me aprisionando, te aprisionando em doutrinas humanas, doutrinas de demônios, em vez da doutrina pura das Escrituras. Fique preso ali, e a gente não consiga andar com as nossas próprias pernas, e fique coxo ali. Você só vai andar se eu mandar você andar. Você só vai viver se eu falar, se Deus me mostrar, se Deus me revelar. Você só vai comer o alimento que eu te der. Peraí, se Cristo me libertou, eu vou deixar me aprisionar por pessoas? Ou por demônios? Ou por tradições humanas? Ou tradições familiares? Ou tradições religiosas? Se Cristo está usando pessoas para me fazer levantar, andar e entrar na casa dele, glorificar, passar pela porta da vida eterna, eu vou ficar presa a cadeias, a
buscar a Deus. Não espere que eu busque por você. Busque você junto comigo. Aleluia. Vamos juntos. Não espere que alguém abra a Bíblia e revele alguma coisa para você. Abra você a Bíblia e deixa o Espírito Santo revelar a você. Aqui na casa do Senhor, você vai ver Deus simplesmente trazendo a palavra para te fortalecer. Mas a tua vida diária não sou eu que tenho que fazer. As tuas orações não sou eu que vou fazer. O teu jejum não sou eu que vou fazer. Porque você não pode ser crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí, desculpa, vou falar uma coisa assim, né? Se você ficar magoado, já perdoa para não levar mágoa daqui para fora. É coisa de gente folgada, preguiçosa. Na hora que a água está subindo, e aí eu ou alguém aqui precisa correr por você? Não, corra você. E vamos juntos. Aleluia. Vamos crescer juntos. Aleluia. Vamos avançar juntos. Vamos receber o poder de Deus juntos. Aleluia. Porque quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo desceu, eles estavam unânimes. No mesmo lugar. Glória. Olha para o teu irmão e diga: você está unânime comigo? E eu sei lá o que é isso, unânime. Unânime. Tem unidade. Tá? Junta, unidade, vem da unidade. Você está pensando como eu estou pensando com você, nós estamos em concordância. Está na hora de sair da porta e passar por ela, saltando, andando, saltando, louvando a Deus. Aquele dia foi diferente para ele. Nunca mais. Aí os religiosos: mas quem é que te criou? Como assim? Mas será que você era mesmo coxa de nascença? Mas será mesmo? Poxa vida, os religiosos sempre vão querer que você fique sentado, sem se movimentar, dependendo da migalha que ele mesmo lhe der. Você já foi livre, queridos. Glória. Você está livre. Está livre. Glória a Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 13, vai falar. Você acredita que Pedro e João foram presos porque curaram o homem? Pois é. Complicado, né? Será que hoje é diferente? Não muito, né? Versículo 13 do capítulo 4. Você pode ler. Todo o capítulo 3, todo o capítulo 4 tem passagem aqui interessante. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amados, Pedro e João foi preso, eles foram questionados. O que estava fazendo? Aí Pedro aproveitou e pregou. Falou de Jesus, falou quem era o Messias, anunciou, falou: e vocês que crucificaram ele. Foi você, mas ele ressuscitou. E Pedro foi falando. Eles ficaram assim. Aí sabe o que eles falaram para Pedro e João? Vocês não falam mais no nome desse Jesus aí não, hein? Aí Pedro falou: melhor é obedecer a Deus do que os homens. Nesse sentido de proibição. Melhor é obedecer o que Deus está mandando. E aí a palavra de Deus fala assim, no versículo 20. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem
em quem se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E ainda vai falar muito mais. Mas a palavra que Deus ministrou foi essa ao meu coração. Obrigado, Senhor. Vamos levantar e andar? Amém. E até mesmo saltar? Amém. Mas o principal é louvar. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Hoje o Senhor quer nos tirar de toda condição que nos paralisa e que nos deixa para fora da porta da eternidade. Deus quer tirar de nós toda a miséria física, material, espiritual, mental e emocional. E Deus quer nos revelar as suas riquezas, a riqueza da palavra dele. E se ele também quiser nos abençoar materialmente, louvado seja ele. Mas Deus quer curar corpo, alma, espírito, mente e emoções. E ele está dizendo: levante e anda. Aquele homem poderia ter ido embora para a casa dele. Oh, obrigado, hein? Obrigada, hein? Muito obrigado, hein? Como nós vimos muitos que receberam tantas coisas e viraram as costas e foram embora. Mas ele resolveu ir para o templo, que talvez nunca tenha podido entrar. Porque naquela época, as pessoas que tinham alguma deficiência física não podiam entrar dentro do templo. Era algo bem rigoroso. Tem um porquê e um para quê. Mas aquele homem talvez tenha sido a primeira vez que ele tenha entrado. Não sei, não sabemos. Mas ele escolheu entrar pela porta da vida eterna. Ele escolheu ir para a casa de Deus. E nós, o que estamos escolhendo? Fecha os teus olhos, fala com ele. Fala: eu escolho passar pela porta da vida eterna. Ei, Jesus é a porta. Jesus tira de nós tudo que nos paralisa. Ele é a porta. Eu quero orar por você que quer passar pela porta da vida eterna. Fica de pé no teu lugar. Eu quero passar pela porta da vida eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. E ordeno, bata e retirada, amarrados, do maior ao menor. Sai da minha vida, da minha família, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. E também minha família. Ajuste, blinde a minha armadura espiritual. Me dê uma nova, se eu precisar. Senhor, eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família. Em nome de Jesus. E abro as portas do céu para minha vida, para minha família. Em nome de Jesus. Que o
o Senhor te dê a capa da humildade a cada um de nós, para que o orgulho não encontre oportunidade em nosso coração. Diga: Senhor, eu rejeito toda paralisia na minha vida, todo tipo de situação que me paralisa, seja doença, seja enfermidade, seja algum mal que me aflige, seja na área material, financeira, profissional, ou na área familiar, ou na área espiritual, ou questões ministeriais. Neste momento, tudo que me paralisa, eu arranco da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo que impede o meu caminhar, o meu avançar, o meu progredir, o meu desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, hoje encerra esse ciclo, porque eu entro num ciclo de bênção do Senhor, por aquilo que Jesus conquistou para mim e por mim naquela cruz. E hoje eu vou levantar, eu vou andar, eu vou saltar e eu vou te louvar e entrar pela porta da vida eterna e entrar no teu tempo, na tua palavra, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vou me despedir de você que está assistindo. Que Jesus traga o melhor para a sua vida. Compartilhe essa palavra com esse tema. O que eu tenho, eu te dou. Shalom.